Olha, eu posso dizer que o meu convidado do Carona de hoje é uma fênix, renasceu várias vezes. E há 38 anos ele tem uma das pizzarias mais famosas e conhecidas de Jundiaí. Seja bem-vindo. Obrigado. Matheus, eu preciso saber de algum lugar daqui de Jundiaí, pode até ser aqui no Vesúvio, mas que você tem alguma história, alguma memória bacana. Eu tenho uma experiência muito boa lá no Caxambu. Eu não sei se faz parte do teu roteiro. Você é que escolhe. Quando eu cheguei em Jundiaí, um dos primeiros lugares que eu conheci foi o Espiandorello. Bom, vamos até lá então. E lá você conta pra mim. Tá bom. Matheus, você falou que quando você chegou em Jundiaí, você é da onde? Eu sou natural do Paraná. Sou de uma cidade no sudoeste do Paraná, chama Guarapuava. Ela é rota de tropeiros. Tá. Então colonizou-se por gaúchos. Eu costumo brincar que ela tem mais gaúcho que gente. Então a cultura musical, a indumentária, e lá tem muito gaúcho típico. E eles até chamam de gaúcho de Guarapuava. Porque gaúcho não é quem nasceu no Rio Grande do Sul. Quem nasceu no Rio Grande do Sul é rio-grandense. Gaúcho é um povo típico da região. Da região. Então você foi criado com essa cultura, do churrasco também. Do churrasco. Da dança, do chimarrão. É uma coisa bem bairrista, né? Exatamente. Porque o Sul tem muito essa força bairrista. Exatamente. Né? Coisas deles, da região, a música, a culinária, né? A gastronomia, muito disso, né? Perfeito. Então a gente tem os hábitos. Eu cultivo esses hábitos até hoje e passei para os meus filhos, para os netos, né? Nós tivemos recente lá no Paraná agora, fizemos um encontro de família lá na minha cidade. E foi um sucesso. Tinha 85 pessoas. Família grande. Grande. E você teve uma infância com família grande também? Como é que foi sua infância por lá? A minha mãe, por exemplo, ela teve 10 filhos. E ela tem uma história que eu acho muito bonita. Demorou um pouco para eu entender, mas depois, quando eu me fiz mocinho, jovem, eu entendi melhor a situação. A minha mãe teve 3 casamentos. Isso que ano? 1900 e quanto? E eu sou de 61. Então ela casou nos meados dos anos 50. Ela casou muito jovem. Porque naquele tempo, as famílias oligárquicas, meus avós, né, eram tudo fazendeiros na época lá, madeireiros, né? Tinha aquelas questões, para não mudar a cerca, eles faziam as filhas casarem com... Não separavam ali, né? Isso, exatamente. O meu avô, ele era o coronel, era delegado, era o cara que mandava. Então, a minha mãe foi escolhida. Naquele tempo, eles velhos lá, os coronéis eram compadres. Então, o cara tinha um filho no ponto de casar, escolhia a filha do outro compadre para esse casamento. Mas era muito jovem, 14 anos ela tinha. Nossa, muito criança ainda. Então, ela teve 4 filhos. O que aconteceu? Esse primeiro marido da minha mãe era de origem alemã. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, os alemães foram expulsos daquelas regiões que eles estavam, no caso nosso lá no Paraná, eles foram expulsos para Santa Catarina. Então eles concentraram, o governo concentrou esse pessoal lá. E aí a minha mãe ficou com 4 filhos na época, uma menina que era mais velha acabou falecendo, e ela ficou com 3 filhos. Aí meu avô trouxe ela e escolheu um segundo marido da minha mãe. Aí no segundo era um italiano. E ela teve mais um filho com esse cara. Aí esse cara não era legal. Meu avô mandou dar um jeito lá no cara e sumiram com ele. Aí ela ficou com 4 filhos. E aí já tinha passado um tempo. E meu pai era de uma outra, na mesma região do Paraná, mas um pouco distante. O pai do meu pai conhecia o meu avô materno. E meu pai nunca tinha casado. Mas aí ele já tinha uma outra filosofia de vida, porque já tinha morado na Europa, já estudou no exército, né? Ele aprendeu a ler e escrever no exército e seguiu carreira militar. Quando voltaram da guerra, o pai ainda tinha, ele não tinha mais o pai dele, já havia falecido. Aí ele já conhecia minha mãe de quando criança. E uma coisa interessante, que o primeiro sogro da minha mãe, que era de origem alemã, que já tinham voltado para a região lá, foi ele que escolheu o meu pai para cuidar da minha mãe e dos meus irmãos, que eram netos dele. Então essa cultura de escolher o marido ainda existia, muito, existia, foi forte até o final. Foi. E sua mãe nunca teve esse poder de escolha? Não teve, que coitada. Coisa. Ela não, mas é que... Ela não teve mão de escolha, não. Ela... Que coisa louca a gente imaginar isso, né? Porque se for pensar, 1950, 60, né? Isso. Não é nada tão assim. Não é tão distante. Não é tão distante, né? Sua mãe é viva? Não é mais viva. Não é mais viva. Eu fiquei em casa até aos 15, 16 anos. Aí foi quando eu vim para São Paulo. Mas sua mãe viveu
Viveu bem. Viveu bem. Até 65, pra época, né? Uma mulher foi muito judiada no trabalho e tal. Mas de alguma maneira ela conversou com você sobre isso? Vocês entenderam depois de um tempo? Isso, depois de um tempo. Tudo isso? Na minha família, na minha casa, uma coisa que foi muito interessante. O meu pai foi o último marido da minha mãe, com quem ela conviveu até o final da vida. Segundo ela, que ela me disse, a pessoa que ela amou de verdade foi o meu pai. Olha só. Porque não só porque foi um bom marido, um pai exemplar, cuidou dos outros filhos. E aí quando é que você decide vir para Jundiaí? O sonho era São Paulo, né? Aí eu vim para estudar. Mas nesse período, eu vim para Campinas, no primeiro momento. Aí eu conheci a Helena. Nós éramos bastante jovens, eu tinha 17, a Helena tinha 15. Começamos aquela paquera e tal. Isso em Campinas? Em Campinas. Conheci a Helena na igreja. Aí eu resolvi voltar para o Paraná. E convidei a Helena. Não é que ela topou, cara? É mesmo? Foi amor à primeira vista? Foi. Fizemos agora, dia 10 de abril, 46 anos. Olha só. De casado. É uma história, né? Poxa, é uma vida. É uma vida. Temos 4 filhos, por enquanto 5 netos. Aí voltamos, não deu certo lá, ela não se adaptou muito. Aí nesse período, nessa época, eu estava trabalhando como bancário. Aí começou a vir os filhos. O salário não era grande coisa. Comecei a fazer bico em restaurante. O bico virou o meu negócio hoje. Era restaurante do quê? Você lembra? Era uma pizzaria. Já era pizzaria. Já era uma pizzaria? Era uma pizzaria muito famosa em Campinas, era a pizzaria Bonelli. E lá eu conheci o meu primeiro pizzaiolo, que foi o Chiquinho. Veio trabalhar comigo, para Jundiaí. E por que você saiu de Campinas e veio para Jundiaí? O meu interesse era voltar para o Paraná. Eu queria montar a pizzaria em Curitiba. Fui para Curitiba, estudei a área. Me desiludi, estou voltando para Jundiaí, para Campinas. Naquele tempo a gente usava muito a Bandeirantes. A Anhanguera não era muito usada pelos automóveis, né? Na volta, eu errei a entrada para pegar a Bandeirantes na Marginal e saí na Anhanguera. Falei, bom, agora eu vou por aqui mesmo. Isso foi em 86. Tô vindo, vejo umas faixas na Anhanguera. Festa da Uva. Nunca tinha vindo na Festa da Uva aqui. E eu tava vindo desiludido de Curitiba, que não tinha conseguido o meu objetivo comercial lá. Quando chego aqui na Anhanguera, perto de Jundiaí, vejo aquelas placas, né? Festa da Uva. Falei, vou entrar. Me lembrei daqueles lanches de calabresa, sabe aquela coisa de festa, assim? Que tem muito no sul, né? Isso, e era hora de almoço. Inclusive tem a Festa da Uva lá no Tem, sul. Caxias tem. A hora que eu vi o biotipo da população de Jundiaí, tudo italianada, cara. Mas na hora me veio na cabeça, puxa, eu tô procurando um lugar pra vender pizza. Aí eu falei, meu Deus, olha aqui o lugar pra vender a pizza. E foi assim, então? Foi assim que aconteceu. Por uma coincidência, um acaso também, eu vi ali a Chácara Valquíria, que é onde está instalado o Vesúvio hoje. Que é o córrego das Valquírias ali, né? Das Valquírias não, é o córrego da Valquíria só, né? Da Valquíria. Dona Valquíria ainda é viva, graças a Deus, ela e o esposo, chama Fausto. Eu era jovem, tinha 25 anos naquela época. Tinha até cabelo, né? Eu já tive cabelo uma vez. Já teve fazer assim, cabelo. E foi aí que isso tudo surgiu. Amor à primeira vista também. Desde sempre, né? Desde Você nunca sempre. mudou. Claro, Não. Você já teve outras pizzarias em outros lugares, mas esse local sempre foi o escolhido desde o começo. A Vesúvio foi a matriz, foi ela que fez todas as outras casas. 38 anos já que estamos aí. Como é que foi para vocês esse incidente que aconteceu na pizzaria, com a população, com as pessoas muito próximas para ajudar? Então, rapaz, isso é uma coisa que ficou marcado, gravado na mente da gente, né? Nós tivemos uma solidariedade, cara. O nosso incidente aqui, o acidente que aconteceu, um incêndio, teve repercussão internacional. O mundo inteiro ficou sabendo daquilo. Principalmente por causa da capela. Isso. Então foi uma que não pegou fogo, né? Não pegou fogo. E em Jundiaí, nós tivemos tanta solidariedade, até os colegas do ramo abriram as portas. Absorveram o nosso pessoal, que é uma mão de obra muito especializada. Tem funcionários lá com mais de 30 anos de casa. Olha só. Esse pessoal foi absorvido pelos colegas, pelos parceiros do ramo, enquanto eu estava me recuperando. Eu não considero concorrente, porque não são meus concorrentes, são meus colegas. Todos os meus funcionários foram readmitidos, voltaram todos. Isso você acha que é muito do que você construiu também como pessoa? Essa maneira de ser empático com as pessoas, de conversar? Eu acredito nisso, que Deus sempre põe as coisas no lugar certo, na hora certa. Essa solidariedade que a gente teve, eu nunca fiz força para agradar. Procuro fazer o melhor sempre para todos. O meu pessoal, graças a Deus, é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer, que todos eles têm carro próprio, têm casa própria. Por quê? A gente procurou sempre fazer direito, pagar direito,
Porque a vida é uma mão de duas vias, não é uma mão única. Eu nunca considerei ninguém lá como empregado. São meus amigos, são minha família. Olha, rapaz, naquele dia do incêndio, o meu pessoal estava chegando para trabalhar, para começar o almoço, e eu vi as minhas cozinheiras, o pessoal chorando. E eu não podia chorar, não podia demonstrar fraqueza, porque eu sou o esteio ali. Então eu tive que me segurar e me manter firme. Mas por dentro você estava arrasado. Imagina, saí do chão de baixo. E um outro fator, a Helena não estava aqui, ela tinha ido visitar meu filho lá na Espanha, e eu estava sozinho em casa, cara. Então puxa vida, foi um baque tremendo. Mas Deus, de novo, Deus é muito importante na vida da gente. E eu, sem Ele, não sou nada. Me apeguei muito com Deus novamente. Pedi forças. E o primeiro impacto, a primeira palavra que saiu da minha boca, na primeira entrevista que dei, foi de reconstrução. E o Espendorello? Por que você escolheu o Espendorello para ir na carona? O Espendorello tem muito boas lembranças do Espendorello. Quando eu cheguei aqui em Jundiaí, eu queria conhecer as coisas daqui de Jundiaí, né? Aí alguém, não lembro quem, mas alguém me falou, olha, você precisa conhecer o Espendorello. E eu fui no Espendorello. Na primeira vez que eu fui lá, cara, eu me encantei com a simplicidade, com o cardápio, que é o mesmo até hoje. Então, todas as pessoas que eu conheço, do meu círculo de amizades, de Campinas, lá do Paraná, do interior, do exterior, quando recebo turistas aqui no meu negócio, da minha convivência, eu levo no Espendorello. São muitas histórias na sua vida. Eu estou muito feliz de você ter contado elas pra gente aqui de uma outra maneira, que essa maneira diferente que é no carro, que a gente se solta mais. Legal. A gente relembra um pouco nossas histórias. E muito obrigado. Deus é maravilhoso. Então eu queria pedir para as pessoas que, não importa a religião, Deus é uno. Então confie, acredite. Eu tenho uma outra história que um dia eu te conto também, sobre o Covid. Você sabe que eu fui acometido do Covid e passei por uma situação muito difícil. 76 dias de internação, 55 dias em coma, na saída ainda infartei. Nossa Senhora. Eu tô falando, renasceu... Estamos aí. Renasceu Highlander. O Vesúvio agora é Vesúvio Fênix, justamente por isso, porque renasceu das cinzas. Matheus. E vamos em frente. Vamos sempre. Obrigado, posso dar um abraço? Puxa vida, claro, mas...